Mateus capítulo 6, a partir do primeiro verso, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Nós vamos ler agora os versos 16, 17 e também o 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. O tema que eu quero refletir com você, pode se assentar por gentileza. O tema que eu quero refletir com você hoje é o seguinte: cuidado, somos humanos. Diga comigo, cuidado, somos humanos. Conta-se uma história de dois vizinhos, moravam lado a lado, com as suas famílias. Certo dia, um vizinho, ele decidiu ir com as crianças em um lugar e compraram ali um coelho. Trouxeram esse coelho para casa, as crianças brincando ali no quintal, fazendo ali um momento de recreação com o coelho. As outras crianças das outras famílias avistaram aquele momento. Chegaram para o pai e disse: pai, nós queremos um animalzinho também. Nós queremos um animalzinho para brincar. Nós queremos um animalzinho para que possamos ter este momento alegre com ele. O pai foi até um determinado local, comprou um animalzinho, voltou com ele. Quando chegou, apresentou um pastor alemão. O vizinho procurou o outro e disse: como que você me compra um pastor alemão? Vai matar o meu coelho. Como que vai fazer agora? Como que nós vamos viver assim? Como que as crianças vão ficar? O outro disse: calma, eles vão crescer juntos, eles vão se acostumar, eles vão crescer juntos, vão se desenvolver e vão ter uma amizade. Calma, o tempo vai mostrar. E realmente isso acontece, realmente isso se desdobra e eles acabam fazendo uma amizade, o coelho e o pastor alemão. E ali eles, juntamente com as crianças, eles começam também a ter os seus momentos de recreação. O cachorro passava para o lado do coelho, brincava com o coelho passava para o lado do pastor alemão e ali eles brincavam.
Um dia, uma sexta-feira, a família que tinha o coelho saiu em viagem, foi para a praia, passou-se a sexta o dia todo, passou-se o sábado, e no domingo, no final da tarde, quando a família que tinha o pastor alemão estava tomando o café, o pastor alemão entra pela porta. Quando olharam para a boca do pastor alemão, viram um coelho, todo sujo, todo machucado, ou demonstrando estar machucado. Os seus pelos já não eram mais bonitos como eram. Olharam bem e o coelho estava morto. Ficaram desesperados. O que fazer agora? O que vamos fazer? A mulher gritou: e nós falamos que ia dar problema. Eu falei para você que ia dar problema. Você me apareceu com esse cachorro aqui. Já aconteceu isso com você ou não? Você me apareceu com esse negócio que eu falei que ia dar problema. Eu falei que alguma coisa ia sair errado. Eu disse para você. O homem já fica irritado e diz: calma, vamos resolver a situação. As crianças já começaram a chorar também. O momento já estava totalmente perdendo o controle. Quando alguém tem uma ideia, olha, quando a família chegar, o que vai ser? Quando a família retornar da praia, o que vai ser de nós? O que vai ser da criança deles? Alguém teve uma ideia: calma, vamos pegar o coelho, dá para dar um jeito ainda nele. Vamos pegar o coelho e vamos dar um bom banho nele. Vamos tirar essas manchas, vamos tirar essa sujeira, vamos pegar esse coelho, vamos dar um banho nele, vamos passar nele um bom perfume, vamos deixar ele cheiroso, vamos lá, vamos colocar ele na casinha dele. Quando ele chegar, vão perceber que morreu naturalmente. Mas antes disso, bateram no cachorro. O cachorro sofreu. Quase mataram o cachorro tanto bater. O cachorro passou por poucas e boas naquele momento. Ouviram a família chegar. Abriram um portão, e quando a outra família chegou da praia, houve os gritos das crianças, as crianças chorando. O pai disse: olha, chegaram. A mãe disse: olha as crianças chorando. O outro pai que tinha o coelho foi até a porta do pai que tinha comprado o pastor alemão, bateu lá, e quando abriu, aquele homem estava branco. Isso no domingo à noite. O homem estava branco. O homem branco, pálido, chorando, parecendo que tinha visto um fantasma, parecendo que tinha visto algo de outro mundo. Aí a sua recepção, o que aconteceu? O coelho morreu. Nossa, mas ele parecia tão bem hoje à tarde. Morreu. Mas ele morreu sexta-feira, o dia que nós saímos para a praia. As crianças foram lá e sepultaram o coelho. Antes de ir para a praia, as crianças sepultaram o coelho. O cachorro só ficou desesperado porque não encontrava mais o amigo todos os dias. O cachorro só ficou desesperado porque na sexta não viu o amigo.
No sábado também não. No domingo, saiu procurando, cheirando para todo lado, e sentiu o cheiro do coelho. Mas o coelho estava enterrado. Ele pega o coelho e, no sentido de salvar o coelho, leva até a família. Eu não sei o que aconteceu depois da história. Eu não sei qual foi o desenrolar. Mas eu sei que às vezes nós agimos assim também. Eu sei que às vezes nós achamos que um bom banho, eu sei que às vezes nós achamos que um bom perfume, eu sei que por muitas vezes nós conseguimos maquiar a hipocrisia, porque foi isso que a família fez. A família apenas maquiou. Vamos dar um banho no coelho. Pega o secador lá. Vamos secar, vamos deixar ele sequinho. Vamos passar um perfume. Para tentar esconder alguma coisa que poderia ter acontecido. A questão é que isso não é difícil de acontecer nos nossos dias. A questão é que não é difícil a gente querer maquiar as coisas. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou se você já passou por alguma experiência de ir até uma fruta, pegar uma fruta e por fora ela está belíssima, mas por dentro ela já passou do ponto há muito tempo. Quando eu olho para as palavras de Jesus, e eu acho o texto de Mateus 6 um texto muito forte, eu acho um dos textos mais fortes da Bíblia, Mateus capítulo 6, porque Jesus mexe com a essência do homem. Blaise Pascal, um filósofo, um teólogo também, matemático, diante de tantos pensamentos, uma das suas palavras é que o homem ele consegue ser hipócrita, que o homem ele consegue se mascarar, o homem ele consegue fazer de conta. E quando eu estava olhando esse texto, eu sempre digo que primeiro esse texto tem que falar com o pregador, o texto tem que falar com o pregador. E quando eu estava olhando para este texto, eu falei: Senhor, mas essa é a palavra, essa é a palavra. Amém, então essa é a palavra. Se você notou comigo, uma palavra que se repete no texto é a palavra hipócrita. Existe um grupo de pessoas ao qual Jesus se dirige, aqueles que estavam à sua volta, aqueles que expressavam um desejo de seguir os seus passos. Mas também existe um outro grupo que o Senhor ele traz uma lembrança. E as palavras de Jesus são estas: tenham cuidado. Tenham cuidado para que quando vocês fizerem alguma coisa, vocês não sejam semelhantes aos hipócritas. E quando eu olho para este texto, essa expressão tenham cuidado, falam muito comigo. Porque quando Jesus diz tenha cuidado, Ele está dizendo cuidado, porque isso é possível. Cuidado, porque você não está imune a isso. Quando você chega na beira de um penhasco, ou de uma ribanceira, e tem lá uma placa, não se aproxime, porque você pode cair, cuidado, não se aproxime. Quem colocou aquela placa lá está no sentido do que? Olha, se você se aproximar, você pode cair. Se você chegar muito perto, você pode cair, ou seja, isso é algo real.
E quando eu olho para esse texto, eu entendo que a hipocrisia é algo real. E Jesus sabia que era algo real, e por isso que ele trata isso com os seus seguidores. Jesus sabia que isso era tão real que ele trata isso no capítulo 6 de Mateus. Olha, tenham cuidado para que vocês não sejam semelhantes a este grupo. Tenham cuidado para que vocês não sejam semelhantes a este grupo de pessoas. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que a expressão tenha cuidado é como se tivesse um alerta. Olha, estejam alertas, porque vocês não estão imunes a isso. Quando você diz para o seu filho, filho, tome cuidado, não põe o dedo na tomada, porque você toma um choque. O que você está querendo dizer para ele? Tome cuidado, porque se você pôr o dedo, você vai tomar um choque. Isso é real. Isso é verdadeiro. E a hipocrisia é algo real. A hipocrisia é o que? A hipocrisia nada mais é do que a vontade de aparência. É a vontade de parecer algo. É a vontade de parecer alguma coisa. Parecer. Isso não quer dizer que é. Parecer. Isso não quer dizer que sou. E nós estamos vivendo uma época em que a hipocrisia tem se alastrado. É só você olhar para as redes sociais. É só você olhar as fotos das redes sociais, em que as pessoas querem parecer algo. E infelizmente isso tem chegado às igrejas. Infelizmente isso tem se chegado aos seguidores de Cristo. Não apenas nesse tempo, mas no tempo de Jesus. Tenham cuidado, para que vocês não sejam comparados a eles. Tenham cuidado para que vocês não façam iguais a eles, ou igual a eles. Tenham cuidado para que você não pareça, porque o Senhor conhece o profundo do seu coração. Porque o Senhor conhece o profundo do meu coração. Porque o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Então não pareça. Tenham cuidado. Tenham cuidado com o que vocês estão fazendo. Tenham cuidado por onde vocês estão pisando. O que era a hipocrisia ou o hipócrita? O hipócrita, ele era um ator, que enquanto em cena, ele usava uma máscara que lhe dava uma figura de um personagem que ele estava atuando. Esta é a expressão hipócrita. Ou seja, o hipócrita era aquele que apenas atuava. Era um agente de atuação. As pessoas olhavam e aplaudiam, mas era apenas um momento, porque logo ele descia do palco e tirava a máscara. E ao tirar a máscara, ele revelava quem era.
Porque se tem uma coisa que a gente não consegue segurar por muito tempo, é a máscara. Uma hora a gente revela quem é. Então Jesus traz essas palavras fortes, e por isso que, para mim, como eu já compartilhei com você, o capítulo 6 de Mateus é muito forte, e um dos mais difíceis de serem aplicados de toda a Bíblia, porque vai mexer com o que nós temos dentro de nós, com a essência do homem. Por isso que quando eu digo para você, cuidado, nós somos humanos, nós precisamos estar atentos onde nós estamos colocando os nossos pés, por onde nós estamos caminhando, por onde nós estamos indo. Mas pastor, como que eu posso não viver uma vida assim? Como que eu posso viver uma vida ou combater a hipocrisia? Como que eu posso dar um jeito na minha vida em que eu não ceda à hipocrisia? A primeira lição que eu quero compartilhar com você: seja despretensioso e não vaidoso. Seja despretensioso e não vaidoso. Existem 3 coisas que andam juntas. 3 coisas. Alguns escritores dizem que são trigêmeas: vaidade, hipocrisia e orgulho. 3 coisas que andam juntas. Como que eu posso fugir da hipocrisia, pastor? Seja despretensioso e não vaidoso. O que Jesus diz? Quando você fizer alguma coisa, não faça demonstrando para as pessoas o que você está fazendo. Quando uma mão fizer alguma coisa, a outra não precisa ficar sabendo o que fez a outra. Isso é despretensão. Ou seja, eu fiz sem a pretensão de um objetivo. É isso que Jesus está dizendo. Não façam como os hipócritas, como aquele grupo de pessoas. Eles fazem, mas eles fazem para ser aplaudidos. Eles fazem, mas fazem para que as pessoas batam palma para eles. Eles fazem, mas eles fazem com uma pretensão. Eles fazem, mas fazem isso por vaidade. Eles fazem, mas fazem isto colocando as suas forças na vaidade, e a vaidade é inutilidade. E hoje parece que nós somos forçados, quando nós fazemos algo de bom para alguém, tirar uma foto e colocar nas redes sociais. Olha o que eu estou fazendo de bom. Não façam para ser aplaudido para as outras pessoas. Façam pela sua essência. Façam por aquilo de bom que existe em você. E quando eu uso a palavra vaidade, quando eu uso a palavra vaidoso, eu uso mesmo no sentido daquele vaidoso do livro do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe chega e ele diz: olhe, um admirador está chegando. Mas Jesus, ele vai contra. Jesus, ele diz: o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas a questão é que nós queremos ser aplaudidos. Olha o que eu estou fazendo. Será que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Será que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Será que ninguém está compartilhando? Será que ninguém está curtindo? Não façam como os hipócritas, não façam como eles. Sejam diferentes.
São as palavras do Senhor Jesus. O vaidoso, ele coloca assim um pedestal e ele não permite ser questionado. E se existe algo que não é compatível com o cristianismo e com o evangelho, é a vaidade. E quantas vezes as pessoas deixam de seguir a Cristo, deixam de vir à igreja, deixam de fazer o que precisa ser feito, deixam de exercer o que precisa ser exercido ou exercitado por razão de vaidade. Pura vaidade. Cuidado com o que você está fazendo, cuidado com uma pessoa, cuidado com o jeito que você fala, cuidado com o que está acontecendo. O pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, eu não vou mais na igreja. Vaidade. Eu esqueço que eu não estou aqui por causa de homens, eu não estou aqui por causa de ninguém, a não ser por causa de Cristo Jesus, que mudou a minha vida, e todo louvor seja dado a Ele. Mas a vaidade, ela teima em permanecer. A vaidade teima em permanecer, a vaidade enraiza. Se a gente não tomar cuidado, a vaidade enraiza. E vai se alastrando, e se alastra. Aí eu não permito tocar na minha vaidade. Eu me esqueço que a vaidade, ela é inútil na vida de um cristão. A vaidade, ela se torna algo praticamente inútil, uma inutilidade, apenas atrapalhando e não gerando aquilo que precisava ser gerado, que é o quê? O avanço do reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Olha, não sejam hipócritas, não deem lugar à vaidade, não sejam pretensiosos, sejam despretensiosos, não tenham nenhum objetivo, a não ser que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de vocês. A gente se esquece de alguns ensinamentos, de algumas lições que o próprio Jesus nos concede. Lucas capítulo 14, versos 7 ao 11, eu quero que você abra comigo. Lucas capítulo 14, do 7 ao 11. Eu acho esse texto fantástico. Eu acho esse texto fundamental na vida de todo cristão. Eu acho esse texto incrível. Quantos acharam? Diga amém. Ele diz assim, quando notou que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Verso 8. Quando alguém o convidar para o banquete do casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar de menos importância. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ou seja,
Seja despretensioso. Jesus estava dizendo: quando você chegar em um ambiente, não procure os melhores lugares. Fica lá no fundo. Se aquele lugar for para você, vão lá te chamar e vão te dar um lugar de honra. Agora, se outro for convidado e tiver mais honra que você, aí você vai ter que sair do lugar e você vai ser humilhado. Como eu posso combater a hipocrisia, pastor? Seja despretensioso e não vaidoso. Não deixe que a vaidade fale mais alto no coração. Não deixe que a vaidade se alastre no coração. Não tenha pretensão em um objetivo que não seja glorificar ao nome do Senhor, que não seja exaltar ao nome do Senhor. Um outro texto que eu gosto bastante é o de Marcos capítulo 9, verso 35, que diz: assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas a gente precisa ser aplaudido, a gente precisa ser reconhecido, a gente precisa ter o nosso ego acalentado. Mas Jesus vem e destrói toda essa estrutura que o homem cria, porque isso é criado pelo homem. Jesus vem e destrói toda esta construção que o homem cria. A vaidade toma conta do coração do rei Uzias, e ele acha-se superior aos sacerdotes, e ele mesmo oferece algo que não poderia ser oferecido. A palavra do Senhor nos diz que se torna leproso, porque é isso que a vaidade traz. E Jesus vai contra tudo isso. Jesus desconstrói aquilo que o homem constrói. Quando vocês fizerem um bem para alguém, vocês não precisam ser aplaudidos. Quando vocês fizerem um bem para alguém, uma mão não precisa saber o que a outra fez, porque a recompensa vem do Senhor e não do homem. A recompensa vem do Senhor e não do homem. A recompensa vem da parte do Senhor e não daquilo que o homem pode proporcionar. Sabe qual é o problema do homem, do ser humano? É que ele espera muito do outro ser humano. A gente espera muito do outro, aí o outro não supre aquilo que nós achamos que ele poderia suprir, e aí nós nos frustramos, mas nós nos esquecemos não nos lembramos de que o Senhor é aquele que nos recompensa, e aquilo que o Senhor faz é perfeito. Não sejam como os hipócritas. Eles fazem, mas eles fazem para ser aplaudidos. Segunda lição: como que eu posso não viver uma vida hipócrita? Como que eu posso ter um cuidado? Porque eu sou humano. Segunda lição: seja querido e não tolerado. Diga comigo: ser querido e não tolerado. As palavras de Jesus são estas: quando vocês orarem, não vão nas praças erguer as mãos para mostrar que você é um religioso, para mostrar superioridade às outras pessoas. Entre no seu quarto, feche a porta. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Porque
Os hipócritas fazem isso só para serem aplaudidos e vistos, e para que as outras pessoas olhem e digam: olha como ele é um religioso. Jesus desconstrói toda esta figura. Como é difícil tolerar alguém por aquilo que ele acha ser, não é? Aquilo que ele acha ser, mas ele se esquece que não é nada. Não é difícil ter que tolerar alguém que acha que é alguma coisa, mas no fundo não é nada, não é? Que tudo aquilo que tem vem do Senhor, que tudo aquilo que sabe vem do Senhor, tudo aquilo que possui vem do Senhor. Por isso a minha proposta para você hoje: seja querido. É fácil você amar alguém que já é querido, não é? É fácil você amar alguém que não se ensoberbece. É fácil você amar alguém que não apresenta as suas qualidades. Porque quem tem qualidade sabe que tem, não precisa apresentar para ninguém. Quem sabe que tem não precisa apresentar, porque já sabe que tem. E Jesus diz: olha, sejam queridos aos olhos dos outros, não sejam apenas tolerados. Eles vão nas praças, fazem suas orações altas, são tolerados. Não façam isso. Sejam queridos. Sejam queridos, seja querido pela sua humildade. Como que é bom você encontrar alguém que é humilde. E isso não tem a ver com coisas que pode ter, porque existem pessoas que possuem e são humildes, que possuem conhecimento, mas são humildes, e têm posses, mas são humildes. Seja querido de uma forma humilde, seja querido pela sua simplicidade. Pela sua simplicidade, seja querido pela sua respeitabilidade. É isso que Jesus estava dizendo. Olha, não sejam como eles são tolerados, sejam vocês queridos. Que as pessoas queiram estar perto de vocês, que as pessoas tenham este desejo de estar próximos de vocês. Haja vista que a glória não é de vocês, eles querem a glória, mas o Senhor, Ele não compartilha a sua glória com ninguém, porque a glória é dEle, porque a glória é apenas dEle. Eu sou apenas um vaso, um instrumento. Nós somos apenas vasos e instrumentos na mão do Senhor. Mas às vezes nós queremos maquiar. Às vezes nós queremos apontar o dedo. Às vezes nós queremos julgar. E Jesus vem e desconstrói toda essa estrutura que o homem fez. Às vezes nós queremos dizer aquilo que nós achamos e que Jesus faria de uma outra forma. Mas o Senhor sabe o que existe em secreto. Eu não sei se isso te amedronta, mas isso me amedronta. Meu irmão, isso me amedronta. Porque Deus sabe o que existe aqui dentro.
Deus sabe o que existe aqui no secreto, em segredo. Não aquilo que eu tento passar para as outras pessoas. Não aquilo que eu tento fazer com que as outras pessoas enxerguem sobre mim. Não aquilo que eu tento fazer com que as outras pessoas tenham uma convicção sobre o que eu tento passar para elas, porque o Senhor conhece o que existe em secreto. Ele sabe quem eu sou, de verdade. Isso me amedronta. Porque Deus sabe quem eu sou além do microfone. Porque Deus sabe quem eu sou além do meu instrumento. Porque Deus sabe quem eu sou além do banco da igreja. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe. E a gente precisa entender que a glória não é nossa, a glória é toda dele. A gente precisa entender que a palavra do Senhor em Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, olha, preste atenção, a luz que brilha diante das pessoas, assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras, e não louvem vocês, mas louvem o Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas verão as boas obras através da vida de vocês, mas não permitam-se ser louvados por isso, porque a glória e o louvor é ao Senhor, é ao Pai. A glória é ao Pai. A glória é somente ao Pai. Mas não fiquem motivados com isso. Não permitam que isso suba ao seu coração, porque a glória continua sendo do Pai. Terceira e última lição para a gente encerrar. Como que eu fujo desse caminho de hipocrisia? Como que eu fujo desse caminho que eu não devo tomar? Seja autêntico e não fictício. Seja autêntico e não irreal. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja genuíno e não um personagem. Jesus não está dizendo nada além disso para os seus seguidores. Sejam autênticos, não sejam personagens. Sejam autênticos, não sejam como um personagem que ao descer do palco, após ser aplaudido, tira sua máscara e revela quem realmente é. O que eu aprendo com Jesus: ser autêntico é não negar quem sou e no que eu creio. Sabe, quem vai dizer quem você é? Como você vive a sua vida durante a semana. Como você desenvolve a sua vida durante a semana. Aí vai mostrar quem você é. Quando eu coloco meu pé para fora da igreja, aí eu mostro quem eu sou.
se eu volto para a minha vida de pecado, se eu volto para a minha vida de falar mal do outro, se eu volto para a minha vida, entende? Em que eu removi a maquiagem, em que eu volto a ter o meu relacionamento com as pessoas lá fora, a vida em que eu volto a fazer as coisas que eu faço. Jesus diz isso aos seus seguidores: não sejam personagens, sejam autênticos. Vocês são meus seguidores, vocês precisam ser autênticos. Por que eu preciso ser autêntico? Seja autêntico, pois Cristo é autêntico. Muitos ainda insistem em viver apenas de aparência. Seja autêntico, pois isso nos fará observar o quanto falhos somos. Seja autêntico, pois isso evitará vivermos personagens. Seja autêntico, pois isto alimentará a minha coragem. Que coragem é esta? A coragem de lutar pelo que acredito e o que creio. Eu acredito e creio na verdade, porque Cristo é a verdade. O Senhor nos chama hoje para uma reflexão acerca de como nós estamos vivendo a nossa vida, e nada melhor do que uma convicção de vida através de Cristo Jesus. E esta convicção de vida em Cristo Jesus, eu não consigo fugir do texto aos Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro verso. Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro verso, que diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que devemos viver, é assim que deve ser a nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude a fugir desta hipocrisia, que estamos sujeitos, a esta vaidade que estamos sujeitos, e que possamos aprender com Cristo, manso e humilde de coração.